Olá, meu nome é Luiz Felipe de Souza Dias Silva, faço o curso de Eletrotécnico na unidade Electra de Nova Iguaçu. Minha matrícula é o 88531 e o código de turma é o 9972. Estou aqui para a apresentação do meu projeto final. Tá? O tema do meu projeto é a partida Estrela Triângulo, conhecimento extraído aí a partir dos ensinamentos do nosso módulo verde do curso de comandos elétricos aí, no módulo verde do nosso curso, tá? Vamos à análise do nosso diagrama. Analisando o nosso diagrama aqui, temos nossas fases R e ST, tá? A tensão entre as fases é 220. Aqui temos nosso disjuntor de força, que vamos chamar de DJ1. O nosso disjuntor, ele é o disjuntor termoelétrico DIN, e falar a proteção do nosso circuito de força, tá? Passando aqui no nosso disjuntor, as fases R e ST respectivamente são jogadas aqui para o borne 1, 3 e 5 de K1, que é a nossa contatora 1. A contatora 1 é a contatora comum do funcionamento aqui do circuito. Ela sempre estará atuando enquanto o circuito estiver em funcionamento, tá? Uma vez ela estará atuando junto com o K3 e uma outra vez ela estará atuando junto com o K2, fazendo a ligação estrela e triângulo junto com essas contatoras, que nós explicaremos mais à frente. Analisando aqui a nossa K1, dos bornes 2, 4 e 6 da contatora 1, nós jogamos a alimentação para a bobina 1, 2 e 3 do nosso motor trifásico, tá? O motor é a nossa fonte de trabalho, que é o nosso motor trifásico aí, que são 6 pontos aí do nosso motor trifásico, alimentando a bobina 1, 2 e 3. Aqui fechamos aqui a análise de K1. Analisando o K2 aqui, que é a nossa contatora 2, essa contatora, junto com o K1, fará a ligação triângulo do nosso circuito, tá? Na ligação triângulo, nós jogaremos aqui, jampeamos as fases R e ST, depois do nosso disjuntor aqui, de proteção, e jogamos aqui junto dos bornes 1, 3 e 5 de K2, tá? Aqui nos bornes 2, 4 e 6 de K2, nós jogamos para as bobinas 4, 5 e 6, fazendo assim a ligação triângulo. Acompanhando comigo aqui, nós vemos que a ligação da bobina 1 fechando com a bobina 6, a ligação da bobina 2 passando pela contatora 1 e pela contatora 2, fechando aqui com a bobina 4, e nossa bobina 3 passando pela contatora 1 e pela contatora 2, fechando aqui com a bobina 5 do nosso motor, fazendo o fechamento da ligação triângulo, tá? Aqui nós vamos à análise de K3, que é a nossa contatora 3. Essa contatora é responsável junto com K1 pela ligação estrela, que é a ligação de partida do nosso motor. Ela reduzirá a corrente e o torque do nosso motor, fazendo com que o nosso motor parta de uma forma mais suave, tanto na corrente quanto no seu torque. Aqui dos bornes 1, 3 e 5 de K3, que é a nossa contatora 3, nós jampeamos, juntamos aqui, curto-circuitamos, fazemos a ligação entre as bobinas 4, 5 e 6. Pegando a 4, 5 e 6 aqui, respectivamente, jogamos nos bornes 2, 4 e 6, de forma que a contatora 3 fará esse fechamento entre elas,
curto-circuitando as bobinas, juntando as bobinas. Desta forma, jogaremos aqui em K1, aqui é responsável pela ponte das fases RST nas bobinas 1, 2 e 3, conforme manda tanto a ligação triângulo e a ligação estrela, a fabricante do motor. Essa ligação é pela fabricante do motor, todo esse fechamento, tá? Aqui foi a análise do nosso circuito de força. Passaremos agora para o nosso circuito de comandos, tá? Pegamos a fase ST aqui, passamos aqui pelo disjuntor termoelétrico, bipolar, e viemos aqui a fase ST, saindo aqui embaixo. Analisando aqui, ó, a fase T, nós jogaremos direto para os A2, de K1, aqui, ó, de K1, de K2 e de K3. E também o A2 do nosso temporizador. Aqui a fase S, analisando, nós jogamos direto para o contato 1 do botão normalmente fechado, que é o nosso botão de emergência. Esse botão de emergência, ele atuará quando acontecer alguma anomalia no circuito, ou quando o operador aí quiser desligar e não quiser que ninguém reenergize esse circuito novamente, tá? Nosso botão de emergência, ele tem uma trava de segurança que, uma vez ele acionado, ele impede que o circuito seja reenergizado. Somente depois do destravamento dessa trava de segurança que nós podemos reenergizar o circuito novamente, tá? Nós podemos aqui colocar diversos botões de emergência, uma na sala de operação, outro no painel de comando, onde for solicitado aí pelo cliente, a gente pode colocar esse botão de emergência, tá bom? Vindo aqui do contato aqui 2 do botão de emergência normalmente fechado, nós jogamos para o contato 11, também um contato normalmente fechado, que é o nosso botão S0. O botão S0 é o nosso botão de desliga. Nós atuaremos com esse botão para fazer o desligamento normal do sistema. Um final de turno ou um desligamento momentâneo. A gente desliga esse sistema e ele, ao ser desligado, ele estará sim prontamente apto para a sua reenergização, tá? Então esse botão S0 é o nosso botão de desliga, onde nós atuaremos com ele na normalidade do desligamento do circuito. Aqui do contato 12, que é o contato de saída do botão S0, nós jogamos aqui para o contato 3 do botão S1, que é o nosso botão de liga. O botão S1, ao ser acionado, ele ligará o nosso sistema, tá? Mas esse botão S1, ele é acionado por mola, tem um mecanismo interno à base de mola nele. Então, quando acionado, ele fechará o circuito e passará a corrente por ele. Mas quando a gente largar esse botão, ele voltará à sua posição inicial e a corrente não passará mais por aqui. Se tivesse só o botão S1, o nosso sistema só estaria em funcionamento quando a gente estivesse acionando mecanicamente ele aqui, para ele entrar em contato e não sair mais. Então a gente estaria pressionando a todo momento, mas essa não é a finalidade. Então, por isso, nós colocamos um contato aqui, um outro contato auxiliar de S1, que é o contato de selo. Esse contato é o contato 13 e 14 de K1. É um contato também normalmente aberto, de forma que quando o botão S1 é acionado, ele também atuará K1, ele fechará o sistema, o contato dele fechará, e quando S1 voltar à sua posição inicial, a corrente
parará de passar aqui em S1, mas continuará passando aqui no contato, esse contato que é chamado contato de selo, que é o contato auxiliar da ligação aqui, da nossa ligação. Daqui dos contatos de saída de S1 e do nosso contato de selo, 4 e 14 aqui, nós jogaremos aqui para o A1 do nosso temporizador e o 15 do nosso temporizador também, que é um contato comum entre 18 e 16. Eu explicarei a seguir esse contato aqui. E também aqui a gente joga a ligação para o A1 de K1, onde aqui a gente já analisa o fechamento aqui de K1, tá? K1, a análise de K1 já está fechada. Voltando aqui no temporizador, que nós já vamos chamar aqui de T1, o contato 15, como dito, é um contato comum, tá? Ele é o comum, normalmente aberto com 18, com o contato 18, e normalmente fechado com o contato 16, de forma que quando o sistema atuar, os contatos que são abertos fecharão e os contatos que são fechados, normalmente fechados, abrirão. Só que ele tem um sistema de tempo que, ao atuar, ele fecha esses contatos, mas depois de um certo tempo, os contatos que estão fechados, eles abrirão e tornarão a fechar os contatos que estão abertos, de forma que automática, tá? Por isso, nós colocamos aqui no contato aberto a ligação K3, tá? Que é a nossa contatora 3 aqui, que é a nossa ligação estrela. Ele entrará aqui no 18, que é o nosso contato aberto, de forma que quando atuar, ela entrará nessa ligação aqui, estrela, que é representada aqui por K3. Depois da contagem de um tempo, ele passará do contato 18 para o contato 16, entrando assim K2, que é a nossa ligação triângulo. Assim, nós temos aqui a explicação, como mencionado lá em cima, do nosso circuito de força, onde que a gente entra com a ligação estrela, reduzindo a sua corrente de partida e o torque do motor. Depois a gente vai para a nossa ligação de trabalho, que é a nossa K2, que é a nossa ligação triângulo, que é a ligação funcional dela, né, de trabalho, que ela atuará normalmente. Tá? Aqui tem as sinaleiras, tanto de K2 quanto de K3, que estão ligadas aqui. Ao ligar K3, acionará a sua sinaleira no painel, e ao passar para K2 também vai acionar, desligará aqui K3 e acionará a sinaleira de K2 lá no painel. E fechando assim o circuito, a análise do circuito de comando. Passaremos agora para a análise do nosso projeto em funcionamento. Aqui, ó, temos o nosso painel aqui, tá? E vamos atuar aqui nele. Aqui, ó, ligaremos o botão S1, nosso botão de liga. Acionando aí o botão S1. Acionando aí o nosso botão de liga, que é o nosso botão S1. Aqui a sinaleira de K3 aqui entrou e passou para K2, como vocês podem ver. Aqui, ó, nós vamos ver o botão de desliga. Funcionamento. Desligando o motor na sua normalidade, tá? Ao acionar esse botão, como dito, nós poderemos reacionar aqui o nosso botão de liga. Vamos analisar a ligação ali das contatoras. Aqui, ó, ao acionar, entra K1 e K3
e o nosso temporizador faz a mudança, tá? Para K1 e K2. Entramos aqui com a ligação estrela e passamos para triângulo, tá? Isso quem faz aqui é o nosso temporizador. Vamos aqui voltar para ver o nosso funcionamento do botão de emergência. Ao acionar o botão de emergência aí, ó, nós tentaremos aqui ligar o circuito novamente, ó. Como dito antes, o botão de emergência tem uma trava de segurança, tá vendo? Que analisar aqui, ó, que ela vai voltar à posição inicial quando eu destravar, ó. Aqui, ó. O espaçamento aqui ficou maior, tá vendo? Abrindo o contato e voltando a liberar o sistema para reenergização. Reenergizar para ver o funcionamento do motor. Aqui, ó. O motor parte suave e depois com a corrente, o torque aí normal, tá? Aqui, ó, nós utilizamos o motor de 1720 RPM, tá? Aqui tem a ligação do triângulo aqui para 220, como mencionado. Bobina 1 com a 6, 2 com a 4 e 3 com a 5, ligando diretamente nas fases L1, L2, L3, que lá nós utilizamos RST. Aqui a mesma coisa, as ligações das bobinas 6, 4 e 5, curto-circuitadas, juntadas, jampeadas, e as bobinas 1, 2 e 3 ligadas diretamente nas fases L1, L2 e L3, lá representadas por RST. Tá? Aqui a sua corrente aqui em estrela é 2,56 amperes, em triângulo é 4,43 amperes, tá? Aqui, ó, conforme aqui mencionado, 220, 4,43, 380, 2,56. Bom, essa foi a análise aí do nosso projeto final, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade, pelos ensinamentos e até logo. Esse é o projeto final.